Hoje, análise de Chelsea versus Benfica pelo Mundial de Clubes, as oitavas de final. Chelsea ganhou o jogo em 4-1, cara. Os gols do Chelsea vieram de Hernandez Bughal, Pedro Neto, Christopher Nkunku e Reece James. O gol do Benfica veio de Di Maria de pênalti. E, cara, é uma partida que não me surpreendeu, né? Pra quem viu minha análise, eu falei, né, que seria um jogo difícil e até coloquei o Benfica passando. A gente conseguiu passar, não jogando um belo futebol nem nada do tipo, mas conseguimos. Com a clara ajuda, né, do nosso querido Gianluca Prestiani, cara. Ele ajudou bastante o Chelsea nesse jogo. A gente vai conversar como é que o Chelsea ele sofreu tanto pra conseguir e ainda assim terminou com uma goleada, o que é muito estranho, mas tem explicação, é claro. Enfim, pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E cara, eu tô gravando isso aqui muito depois do que eu deveria gravar. Eu não tô nem um pouco feliz de ter ficado esperando 1h40 de atraso, porque essa merda foi feita nos Estados Unidos. É sério, eu não fiquei nem um pouco contente com isso. O Chelsea foi pra campo com famigerado 4-2-3-1, que na realidade é 3-2-4-1 de sempre. A execução foi bem mais clara nesse jogo do que aconteceu, né? Bem fácil de perceber, né? Cucurella se tornou um lateral de sobreposição para que Palmer jogasse por dentro. Quando eu bati o olho na formação inicialmente, eu fiquei bem irritado com ela, porque parecia que ele ia colocar Palmer na ponta de novo, e dessa vez na ponta invertida, o que me deixou realmente muito puto. O cara vai na ponta, joga num jogo, dá ruim, aí tu pega no outro e coloca ele na ponta de novo, só que agora na invertida pra piorar a situação. Mas não foi isso que aconteceu, não. Ele usou aquele padrão de fazer a sobreposição do lateral, Palmer joga mais por dentro como se fosse o meio atacante, né? Nesse 3-2-4, nessa linha de 4 que a gente para aqui, tem dois pontas, um na direita e um na esquerda, e dois meio atacantes, um mais à direita e um mais à esquerda. Enzo Fernandes ficou mais à direita, Palmer ficou mais à esquerda. E houve uma conversação e troca de posição entre ele, o lateral Cucurella e tudo mais, e foi mais ou menos assim que rolou. Só que Palmer tava bem mais por dentro do campo, principalmente na hora que você vê o sistema de pressão e outras coisas ali em campo, o Chelsea tava jogando desse jeito. O time do Benfica tava jogando com muita cautela, cara, e muito trabalho ali na parte defensiva, cara. Realmente a galera tava muito dedicada nisso. As figuras se destacaram nisso. Não jogaram um jogo maravilhoso, mas fizeram o papel, né, que eles deveriam fazer ali num jogo desses. E esse aqui é um jogo muito interessante, porque, por exemplo, o goleiro do Benfica, ele fez defesas incríveis. Mas, ao mesmo tempo, ele fez cagada também. E aí, ele termina com uma nota, por exemplo, 6, tá ligado? Mas ainda assim, ele fez defesas incríveis. Então, o Trubin fez um jogaço, mas ao mesmo tempo fez um jogo ruim. Tudo junto, tá ligado? Porque ele consegue realmente fazer um jogo muito positivo em uma parte, muito negativo em outra, bem 880. Eu acho que isso resume muito bem o campo inteiro. O campo inteiro do Benfica nesse jogo foi muito nessa vibe, onde a galera conseguiu fazer alguma coisa ali interessante em campo, mas ao mesmo tempo eles fizeram também algumas cagadas. Então acaba que o jogo não foi tão bom quanto deveria ser, né? Do lado do Benfica. Senti algumas figuras, por exemplo, muito apagadas nesse jogo. Eu vi alguns padrões interessantes até no plano de pressão do Chelsea, né? Eu gostei muito dessa ideia dele de pressionar Florentino Luiz, né? O primeiro volante do time do Benfica. Ele deixou Enzo bem fixado ali em Florentino Luiz pra fazer uma pressão direta nele. Ele tava ajudando bastante, inclusive, né? Florentino tava bem no jogo, então essa pressão teve algum significado, mas é claro, isso matou um pouco o jogo de Enzo, né? Enzo acaba muito abaixo ali do que normalmente ele costuma entregar. E o jogo do Benfica ficou num jogo bem reativo. Eles reagiam ao Chelsea. Só que ao mesmo tempo, o Chelsea não estava construindo bem. Então, boa parte do jogo, né? Tirando os acréscimos, é claro, né? Que é uma exceção à regra. O Chelsea tava girando bola e nem aquela girada de bola que termina em um lance de perigo. Não tava terminando em nada. A gente ia pra linha de fundo, virava escanteio, o escanteio não era nada, o escanteio era ruim e não virava nada, e esse jogo morno, chato. O Chelsea tava com um ritmo físico melhor, né? Tava lembrando aqui já os melhores times da competição, mas não era o suficiente, porque esse ritmo físico não trouxe nenhuma vantagem em relação ao Benfica. O Benfica tava de pé no jogo ali junto com o Chelsea. Então foi muito giro de bola, muita enrolação, muita coisa e pouco resultado no final das contas, cara. Então o Chelsea ele girou muita bola, ele criou vários lances ali que não resultaram em nada. Já do lado do Benfica foi um pouquinho diferente, né? Ele tenta fazer um jogo mais direto, mais objetivo, onde eles tentam os contra-ataques ali, e alguns lances foram interessantes, né? Muitos deles parados pela nossa linha de defesa, mas se ele consegue, por exemplo, tirar da nossa linha de defesa, poderia ser um gol garantido ali. Então o Benfica ficou nessa, né? De criar lance e não conseguir terminar, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, as coisas mudaram um pouco. O Benfica conseguiu fazer uma pressão um pouquinho melhor, conseguiu gerar alguns lances mais interessantes ali, né? Se tivesse uma finalização com acabamento um pouquinho melhor, eu acho que eles teriam feito um gol. Por exemplo, o Prestiani, quando ele entrou, ele ganhou uma oportunidade de ouro. Era só bater no canto do gol. E ele finaliza de uma maneira horrorosa, cara. Ele finalizou muito mal um lance. Ele perdeu um golaço ali que dava pra fazer e que ele deixou de fazer, cara. Então, foi um jogador que realmente ajudou muito a gente, cara. Ele foi tão mal quanto o Nicolas Jackson quando ele entrou contra o Flamengo e tomou um cartão vermelho, cara. Ele conseguiu fazer algo bem parecido. Ele não tomou um vermelho em 4 minutos, mas no tempo que ele ficou em campo, ele só fez merda. Ele ferrou o contra-ataque, matou lance, ele perdeu o gol, ele fez tudo de errado que ele podia fazer. E aí depois, pra finalizar, ele
foi lá e tomou um vermelho extremamente merecido, cara. Não é nem ponto de questionamento, cara. Ele mereceu tomar vermelho mesmo. Ele realmente fez um jogo muito ruim, cara. Ele ajudou demais o Chelsea. Que com -1, você pensa, pô, acabou pro Benfica. Acabou pra eles, não tem mais jogo, não tem como continuar esse jogo, né? Ele já tomou pressão o jogo inteiro. O Chelsea criou alguns lances de perigo que quase foram gols e foram parados pela zaga e pelo goleiro. Então você pensa, pô, agora o Chelsea vai amassar. Não foi isso que aconteceu, não. E aqui vem um grande problema, né? Que é a galera que talvez analisa jogo, talvez não assistindo o jogo, talvez olhando o SofaScore, talvez olhando rede social e não assistindo a porra do jogo, o que me deixa muito revoltado, cara, porque você comentar de um jogo que você não viu, como se tivesse certeza de alguma coisa, é complicado, cara. E foi exatamente o que eu vi, né? Uma galera falando como se o jogo do Chelsea fosse muito positivo. E não foi, porque quando a gente chega no acréscimo ali, porque o Benfica tá com -1, volta a falar, o Benfica não é o favorito desse confronto teoricamente. O Benfica tem menos dinheiro que o Chelsea, o Benfica tem piores jogadores, e toda essa ladainha de sempre. O Benfica se esforçou muito pra tentar manter esse jogo. Fez um jogo legal, eu diria. E o Chelsea com vantagem de um jogador a mais e tudo mais, não conseguir atacar direito, né, como tava ali naquela prorrogação, não conseguir chegar ao gol, é algo muito feio, cara. Então essa galera colocou como se o jogo tivesse muito vantajoso pro Chelsea, né? Pô, o Chelsea dominou. Não, cara, não foi isso que aconteceu não, cara. Se você assistiu o jogo, o placar é extremamente enganoso. 4-1 é um completo engano. Foi um jogo muito balanceado. O jogo só terminou 4-1 porque o Benfica, quando tomou o segundo gol ali, o gol de Nkunku, eles simplesmente largaram mão do jogo e aí o Chelsea fez mais 2 gols. O que é extremamente comum, porque eu volto a falar, mano, em teoria esses caras deviam estar na pré-temporada. Acabou já pra eles a competição, cara. Você tá com -1, tomou um gol daquele ali numa prorrogação, acabou o jogo. Não tem mais porque tu correr em campo. E foi exatamente o que eles fizeram, cara. Eles pararam de correr e só mantiveram ali o resultado do jogo ali pra não tomar 18 gols em 4 minutos, né? Mas eles, objetivamente, cara, largaram de mão o jogo. Porque nem faz sentido você correr atrás de um jogo desse. Você tá perdendo numa prorrogação com -1, cara. Um jogo extremamente cansativo, eles não tem rodagem de elenco, né? Por exemplo, a zaga, não tem ninguém pra vir do banco, cara. A galera ficou lá jogando até o fim do jogo. Então, tem uma galera que pegou esse recorte aí, esse placar, pra dizer que o Chelsea fez um jogaço. E não foi um jogaço, cara. Pelo amor de Deus, cara. Assista a partida. Eu acho que é o mínimo pra comentar. Ou tu assistiu com o jogo desligado, mano. Não tem como isso aqui ser um jogaço, cara. A gente jogou mal. A gente jogou mal pra caramba, inclusive, cara. Devíamos ter gerado muito mais pressão no time do Benfica. Devíamos ter feito mais, criado mais lances de perigos e feito um jogo melhor, cara. Mas a gente não fez, cara. A gente não conseguiu chegar no ataque realmente com perigo boa parte do jogo. E aí chega na prorrogação, a gente toma aquele tipo de contra-ataque. Um contra-ataque, cara, que ia sempre pro pé de Di Maria e você pensava, se tivesse mais um jogador aqui, eu acho que era gol. Cadê esse um jogador? Tá expulso, né? Fez o favor de ser expulso. Aí pensa no Benfica com 11 jogadores naquela prorrogação. Talvez a gente não fizesse gol. Talvez a gente não fizesse nenhum gol. Talvez a gente tivesse tomado um gol de contra-ataque na prorrogação. É muito problemático. E aí tem aquela polêmica do jogo, né? E eu vi uma pessoa falando, né? Ah, eu não acho que foi pênalti, não. E eu não sei como é que a pessoa chega na conclusão que Malo Gusto não fez um pênalti naquele lance, cara. Assim, você viu realmente o lance? Porque tá claro que foi pênalti aquilo, cara. Aí a pessoa falou pra mim, né? Ah, mas ele pulou e o braço subiu, né? Junto. É normal. Não, ele não pulou e o braço subiu. Ele pulou, ele desceu e ele desceu com o braço aberto. Eu não sei o porquê. Eu não sei te explicar o porquê alguém desce com o braço aberto daquele jeito. E a bola bateu no braço dele. Ele veio reclamar, veio falar que tava de costa. Foda-se! Não abra a porra do braço. O braço tava acima da linha da cabeça dele. Ele tava com o braço em cima da cabeça. Que isso é um movimento natural, cara? Como? Isso é pênalti. E eu não precisei nem pensar muito. E não foi tanta gente questionando, não. Foi só uns malucos com chapéu de alumínio. Porque não tem questionamento, cara. Não tem ponto pra se questionar. O cara tava com a porra do braço aberto. A regra é não deixar o braço aberto. Movimento natural não é você ficar com o braço aberto acima da linha da tua cabeça. Isso não é um movimento natural. E se você pula com os 2 braços abertos, também é pênalti. Mesmo pulando. Porque você não pode ficar com a porra do teu braço aberto pra caramba no pulo. Você não pode pular com os 2 braços abertos. Não faz nenhum sentido. Ok? É pênalti. Você não pode fazer isso. Você tem que pular com o braço o mais fechado possível, o mais natural possível, né? Quando o cara faz um chute e você deixa o seu braço lá igual um palhaço aberto e você não gruda ele no corpo, também vai ser pênalti. Porque, de novo, você tá com o braço aberto. É pra você botar o braço mais perto do seu corpo. E é assim que rola muito pênalti. Porque você não pode fazer isso, cara. Aí vem gente que vem questionar o óbvio. Não tem questionamento. Foi pênalti. Ponto final. Não tem muito o que questionar dessa parte, não, cara. Pode questionar muitas outras coisas, mas que isso aí foi pênalti, foi, cara. E tem um lance também, né, de pênalti que, teoricamente, o Chelsea de Nkunku, que no começo eu achei que foi pênalti mesmo. Depois que eu vi o replay, eu fiquei, no contato não foi o suficiente pra cair, não. Ele deu aquela simuladinha boa e não foi nada demais, cara. E aí depois de rolar esse empate, e aí o Chelsea consegue o 2-1, e aí vem a goleada, cara. Aí vem os gols ali que sobraram no final do jogo, né? O gol de Pedro Neto e o gol de Kenneth Desburg-Hall, do mesmo jeito, contra-ataque ali rápido, né? O Benfica tava completamente perdido, não sabia se continuava subindo a linha, não sabia se entregava o jogo de vez. Aí o Benfica acabou entregando o jogo no final, o que gerou o 4-1. Mas é evidente que o jogo foi bem balanceado, não foi só o Chelsea atacando.
marcando. Evidente que o Chelsea teve a posse da bola, o Chelsea controlou boa parte das ações do jogo e, inclusive, estatisticamente isso fica bem claro, mas o jogo não foi tão desbalanceado assim como tem uma galera falando. Essa galera olhou o jogo pelo SofaScore e veio falar do jogo, cara, porque não tem sentido você assistir um jogo daquele e falar que foi tão balanceado, porque não foi, cara. Com toda sinceridade, não foi. Foi um jogo assim que, sim, o Chelsea teve um claro protagonismo, até porque tem os melhores jogadores, teoricamente joga um futebol moderno, né, deveria, né, ter mais a posse da bola, mas não foi um jogo fácil, não foi um jogo da hora, não foi um jogo bonito de se ver, tirando algumas atuações individuais que a gente teve no jogo. Gostei do plano de Bruno Lage, acho que funcionou muito bem. Faltou um pouco, acho que dos jogadores, né. Enfim, agora eu vou falar de quem jogou mal e quem jogou bem, aí talvez eu adentre um pouco desses jogadores pra conversar um pouco sobre eles. Antes disso, vou pedir pra vocês que não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível também, use a opção de hype aí, tem na aba de comentários se tiver no smartphone. Passa pro lado, me dá um hype gratuito, ajuda esse vídeo a chegar em mais pessoas. Eu agradeço se você fizer isso. E também você pode me seguir no Twitter, tá aí na tela, @ddcorvo, lá eu comento sobre futebol. Inclusive quem tava por lá viu, né, eu brabo lá com o treinador, com a formação, porque eu pensei que Palmer ia jogar na ponta, né, de novo. Mas graças a Deus não foi ponta, né. Enfim, cara, e aqui falando do jogo do Benfica, cara, eu vou falar de quem jogou bem, depois eu falo de quem jogou mal. Eu vou separar bem nessa parte. O primeiro deles, pra mim, é o MVP do Benfica, é Antônio Silva. Jogaço, jogaço. Ele tirou um gol na linha, muito bem posicionado, parecia um pouco até o Thiago Silva, né? Talvez seja o filho dele. Enfim, jogaço assim, foi um jogo de elite dele, é um jogo difícil, ele tinha que realmente crescer nesse jogo. E eu também elogio o zagueiro ao lado dele, Otamendi. Que partida de Otamendi, cara. Realmente. Tem uma bola também que ele tira ali, cara, que foi uma bola bem difícil, cara, que ele levanta a perna ali e tira a bola. Pô, jogou bem, cara, jogou bem. Gostei também da partida de Florentino Luiz, foi um jogador que pra mim foi muito bem. E por último, Di Maria. Eu acho que foi um jogo legal, ele bateu muito bem o pênalti. O goleiro do Chelsea não tinha chance nenhuma de pegar aquele pênalti, nenhuma, né? Di Maria muito experiente, muito bom, né? Eu imaginei que não ia acontecer e confirmou a minha imaginação, cara. Um jogador, assim, imparável. Tava muito bem no jogo, boa parte dos melhores lances vieram dos pés dele, então eu não tenho muito o que falar, cara. Pra mim foi isso, os que jogaram bem, cara. Agora, a galera que jogou mal, cara, também não foi tanta gente assim, mas, assim, eu tenho que falar dos volantes que estavam ali no meio de campo, cara. Acho que muitos deles me decepcionaram um pouquinho. E eu diria que o tal do Coquinchu, meio ausente em campo, meio fantasmagórico, né? Tocou na bola muito pouco, criou muito pouco lance, né? Quando ele não tem muita posse da bola, ele é meio desse jeito, né? Então é um jogador meio inútil nessa parte. Talvez se tivesse outras opções ali pra botar em campo, opções até mais defensivas seria melhor, porque seria um jogador a mais marcando corretamente, o que Coquinchu às vezes não faz. Não produziu nada pro time. O tal do Barreiro também, eu não gostei muito do jogo dele, cara. É um jogador que não sabia se subia, se descia, tava meio perdido em campo e também acabou ajudando melhor defensivamente o time, mas também não fez nada demais, sabe? Senti que faltou dele, né? O resto, eu acho que tava com um papel bem difícil a se cumprir, mas eu também faço críticas aqui ao Pavlidis. Ele criou alguns lances interessantes, ele desafogou o time, mas ao mesmo tempo ele não conseguiu realmente, cara, se colocar na posição certa pra finalizar e pra conseguir terminar o lance, né? Foi muitas das vezes parado pela zaga do Chelsea. Ele poderia ter feito um jogo melhor também. É um jogador que tá em dívida com o time do Benfica, né? E por último, o pior jogador de todos os tempos do Benfica, Gianluca Prestiani, cara. Assim, que protagonista, cara. Ele ajudou muito o Chelsea, cara. Ele salvou muito o jogo. Esse vermelho dele ajudou demais o Chelsea, cara. Assim, eu não sei se seria esse mesmo resultado. Na minha cabeça, cara, sem o vermelho, talvez a gente fosse para os pênaltis, né? Ou então até um questionamento, né, da parada que teve ali no jogo, né? Na parada no meio do jogo, né? Que me irritou bastante, né? Por isso ser nos Estados Unidos, parar o jogo por causa de risco de trovão. Talvez o Chelsea teria ganhado de 1-0 no tempo normal, porque parecia que era isso que ia acontecer, cara. Seria 1-0 assim apertado, talvez faria mais sentido, né? Talvez o Benfica tenha reacendido ali por causa dessa pausa, né? Ferrou um pouco com a galera ali do Benfica, mas também eles conseguiram, talvez, ir pros pênaltis muito por causa disso, né? É difícil de falar, cara, porque não dá pra saber quem é que realmente saiu prejudicado com isso. Então, eu me irrito disso ser nos Estados Unidos, cara. É um lugar que não tem cultura de futebol, cara. Por que vocês fazem isso nos Estados Unidos, cara? Qual a lógica, sabe? É difícil, não tem tecnologia também, assim como outros lugares que fizeram essas competições maiores. É feio, cara. É feio, assim, tipo, pô, parar o jogo durante 1 hora. Eu fiquei esperando um tempão, cara. Eu só queria gravar isso aqui, cara. E eu pensando, não, vai voltar daqui a 20 minutos, né? Falar, não, 30 minutos volta. Nada, 1h40, cara. Uma merda isso aí. E aqui eu vou falar de quem jogou bem e mal no Chelsea, né? Vamos começar por essa galera. Primeiro lugar, cara, eu vou falar de Cucurella, cara. Gostei muito do jogo de Cucurella. Gostei do que eu vi dele hoje. Tava difícil ganhar o duelo dele, hein? Tava difícil. Foi mais de um jogador que sofreu duelando com ele. Ele foi muito bem hoje. Também gostei da subida dele em campo, cara. Ele ali ajudou bastante em vários lances ali no lado do campo, jogando quase como um ponta. Ele não é driblador, né? Então ele tem que usar mais o físico dele pra poder ganhar ali no lado do campo. Enfim, eu gostei muito do jogo dele. Gostei também do jogo de Palmer. Ele começou apagado e terminou o jogo bem. É um jogo que não é o mesmo Palmer super protagonista, mas é um Palmer produtivo, pelo menos. Então eu gostei do jogo dele também. Gostei do jogo de Caicedo, foi muito bem no meio de campo, porque foi quem jogou realmente muito bem ali, fez um bom papel. Gostei do jogo de Romeu Lavia também, dupla dele no meio de campo, fez um bom papel também. Eu diria que defensivamente ajudou bastante ali a
manter a linha de zaga em pé. O Reece James fez um golaço de falta e fez uma partida boa, jogando na lateral como uma espécie de terceiro zagueiro, né? O que cobra muito dele. Em alguns lances você vê que ele não tem a leitura de um zagueiro mesmo. Também não tem um esquema tático tão bem pensado na parte defensiva para poder ajudar a vida dele. Então ele acaba sofrendo um pouco. Mas ele fez um bom jogo. Pedro Neto, cara, fez um jogo muito bom também, cara. Gostei da finalização dele no final do jogo. E ele também tava jogando meio que isolado, né? Lembrando que Palmer, ele não é ponta, ele é AM, então ele joga por dentro ali, ganhando oportunidades. Pedro Neto não, ele tava jogando lá na ponta, lá ferrado, e fez um bom papel, cara. Em muitos momentos desceu ali pra receber a bola, criou alguns lances de perigo, deu trabalho ali. Não foi aquele super jogo de ele dribla todo mundo, mas ele fez o papel dele e o gol foi muito bom, cara. Chegou na cara do gol, não vacilou, mandou no canto, é isso aí que ele tem que fazer. Então, eu particularmente gostei bastante do jogo dele. Eu acho que eu termino por aqui de quem eu gostei, mas faço aqui uma citação a Kiernan e Nkunku. Uma citação negativa e positiva. Kiernan, ele fez um gol legal, eu tenho que falar disso. E Nkunku, cara, ele parece um jogador cinza no Chelsea. É meio sem graça, meio sem vontade. E aí ele fica passando bola. Aí você acha que ele é ruim, né? Ah, não, é o que o treinador pede pra ele. E aí ele vai fazer isso. Então, o Nkunku, ele tá muito desconfortável jogando aqui, cara. E o gol dele não foi nada demais, né? Ele só empurrou a bola. Mas é legal, ele ficou feliz, pelo menos, né? Um momento de felicidade em tantos momentos cinzas de tristeza aí desse jogador, cara. Não parece o mesmo jogador que eu conheci no passado. Parece uma versão dele muito pior, cara. E quem jogou mal no Chelsea, cara, é que são vários jogadores que eu poderia ir falando por aqui, mas eu vou citar dois nomes que eu não gostei hoje, cara. Enzo Fernandes, achei muito abaixo, né? Ainda mais nesse papel que ele tá mais perto do gol. Ele tem que produzir mais. E Delap. Cara, Delap fez um jogo fraco, assim, bem fraco mesmo. E evidente que ele é melhor que o nosso outro camisa 9. Fica claro, quando ele pega a bola no pé, ele cria lance, ele faz acontecer. Mas isso também não quer dizer, né, que por ele ser melhor que o nosso outro camisa 9, ele seja tão melhor assim ou ele seja incrível, né? Fez uma partida que ele precisava crescer um pouco mais, mas é entendível, ele acabou de chegar, ainda não treinou o suficiente, a gente ainda tem essa desculpa pra dar. Mas realmente foi um joguinho abaixo dele, cara. Hoje foi complicado. Enfim, não vou falar mais muito disso, né? A gente conseguiu passar pelo menos, é o que é importante no final das contas, né? E um cara, ele me falou no Twitter uma coisa que pra mim é verdade, né? A gente tá parecendo Tottenham, né? No Mundial de Clubes. Porque a gente tá jogando mal e ganhando. Tá jogando um jogo morno, sem graça e ganhando. E é isso, cara. O Chelsea tá meio Tottenham nesse momento. Lembrando que o Tottenham foi campeão da Europa League fazendo isso. Talvez a gente ganhe, então. Se for pensar nesse lado, talvez o Chelsea seja campeão. Mas até agora, cara, eu não vi nenhuma grande atuação, não. Além dos detalhes individuais, né? Além das atuações individuais, né? Que brilham quase sempre, né? Com alguns jogadores aqui, mas nada me impressionar muito, mas pelo menos fez o dever de casa hoje e não perdeu, né? Seja lá culpa de quem for, né? Ah, o fulano de tal tomou vermelho, e daí? Chelsea não tem nada a ver com isso, cara. Ele foi lá e ganhou. É isso que importa. É isso, cara. Minha análise não é tão positiva. Eu realmente tô muito puto nesse momento, porque eu esperei 1h40. Realmente isso me irritou muito, porque agora eu lembrando que eu que vou ter que editar isso aqui, então eu vou ter que editar numa pressa absurda, né? O que não me deixa nem um pouco feliz. Então, realmente eu não estou muito feliz não, cara, com esse momento. Mas, enfim, eu acho que isso até piora um pouco a análise, porque eu tô ainda mais puto do que o que seria normalmente, né? Eu seria um pouco crítico, mas agora eu tô ainda mais, porque eu fiquei realmente revoltado com essa 1h40 de atraso, cara. Puta que pariu, mano. Enfim, cara, desculpa aí, desabafo no final, é isso. Agradeço a presença de todos, agradeço a vocês que vão ajudar o vídeo de qualquer maneira aí, com like, hype, compartilhamento ou qualquer outra coisa. Muito obrigado. É isso, rapaziada, obrigado pela presença. Tchau.